Bom dia, seja muito bem-vindo, bem-vinda em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar poderosamente com você nessa manhã. A palavra de Deus nos diz em Salmos 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O mais difícil o Senhor já fez. Ele criou, estabeleceu este dia. O mais fácil cabe a mim e a você. Nos alegrarmos diante do Senhor, diante de tudo aquilo que Ele tem feito por nós, e que hoje você possa viver mais uma vez tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você, para sua casa, para sua família. Seja bem-vindo, bem-vinda você que nos assiste pela IBLN TV. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos e a se preparar para tudo aquilo que vamos viver diante do Senhor nessa manhã. Pai, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Deus. Muito obrigado, porque este é o dia que o Senhor fez, mais um dia que o Senhor nos concede de vida. Queremos Te glorificar, Te exaltar, Te agradecer pelo dom da vida, Te agradecer porque estamos aqui, Senhor, neste dia podendo glorificar o Teu nome. Nós aqui deste lado, Senhor, gravando, transmitindo, Senhor, este culto, essa celebração. Oh Deus, e as pessoas ali do outro lado, Senhor, que nos assistem pela IBLN TV, juntamente conosco, Te adorando, recebendo, Senhor, aquilo que estamos vivendo, passando para eles ao vivo. Oh Deus, que possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, que tudo que façamos hoje aqui possa glorificar, exaltar, engrandecer o Teu nome. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, e nos conduz em cada parte dessa celebração, em nome de Jesus. Amém. Queremos convidar você a louvar ao Senhor juntamente conosco. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz
em Salmos 23, versículos 1 e 2. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Isso significa que o nosso Senhor é aquele que nos provê diariamente. Assim como o pastor conduz as suas ovelhas a pastos nos quais as suas ovelhas podem se alimentar, da mesma forma, o nosso Senhor, o nosso bom pastor, diariamente Ele nos conduz a fontes de suprimento para a minha vida, para a tua vida. O Senhor tem nos suprido emocionalmente, o Senhor tem nos suprido espiritualmente, o Senhor tem nos suprido financeiramente, eu creio nisso. O Senhor não tem deixado faltar para mim e para você, apesar de toda a adversidade que temos enfrentado e vivido nesse tempo. O Senhor tem nos provido diariamente. Eu queria convidar você agora, diante do que foi falado aqui, que você possa, cheio de gratidão ao Senhor, entregar agora o seu dízimo, a sua oferta. As nossas contas estão aí na sua tela. Que você, dentro da sua possibilidade, da sua disponibilidade, que você possa ser generoso, generosa. Mas lembrando que o nosso bom pastor, ele tem nos provido diariamente. Então, com o teu coração cheio de gratidão ao nosso Deus, que você possa entregar o seu dízimo, a sua oferta, e que Deus te abençoe. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus,
Como é bom nos colocarmos diante do Senhor. Como é bom nos entregarmos totalmente a Ele. Quando nós lançamos a nossa vida, quando nós lançamos os nossos sonhos, os nossos planos, o nosso amanhã na presença do Senhor, nós temos a segurança que por mais que as dificuldades venham, por mais que as lutas surjam, nós vamos confiar que o nosso Deus está conosco em todos os momentos. Ele não nos desampara, Ele não nos deixa sozinhos. Ele é a nossa certeza, Ele é o nosso porto seguro, onde a nossa alma cansada pode ancorar. Que nesta manhã você possa se colocar em adoração a este Deus. Que nesta manhã você possa se render diante da presença do Senhor. Que você possa expressar a sua adoração, fazendo uma oração de entrega, de renúncia, se colocando diante do Pai em total dependência. Diga para Ele que você precisa dEle. Diga para Ele que você o ama, que você depende da sua ação. Que este seja um dia em que você possa colocar diante do Senhor as suas carências, os seus medos, as suas necessidades, as suas aflições, e que você tenha certeza que nada, nem ninguém poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Que possamos adorá-lo reconhecendo a grandeza do seu amor. Que possamos adorá-lo declarando que Ele é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Que possamos adorá-lo em rendição, em completa humilhação, declarando que Ele é o Deus da nossa vida. Nós nos entregamos, Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Tudo que somos, tudo que temos, pertence ao Senhor. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 32. O título da mensagem desta manhã é: Não há mais tempo. E cabe-nos a reflexão quando olhamos a vida, o contexto que temos vivido, a realidade que temos experimentado. Em quantos momentos surgem o questionamento no nosso coração de que não há mais o que fazer, de que não há mais esperança, de que não há mais saída, de que não há mais solução para as lutas, dificuldades, problemas e desafios que vivemos. A palavra do Senhor nos ensina no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graças, Senhor, nesta manhã memorável, em que recordamos, Pai, o sacrifício vivo de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ó Deus, que como família do Senhor, como povo de Deus, possamos, Pai, ter um coração rendido na Tua presença, humilhado diante de Ti. Ó Pai, que cada palavra aqui proferida, cada gesto aqui, ó Deus, expresso, possamos declarar, ó Deus, a glória que só a Ti é devida. Usa-nos, Pai, nesta manhã, para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, em quantos momentos em nossas vidas imaginamos que não há mais o que fazer,
diante de acontecimentos, diante de uma perda, diante de uma notícia desagradável, diante de um contexto em que nos sentimos muitas vezes ameaçados, amedrontados por um problema, por um desafio, por uma dificuldade, na nossa mente não cabe outro sentimento do que eu não posso fazer mais nada. São nessas situações que nos sentimos impotentes, que nos sentimos totalmente frágeis diante de situações que não sabemos a quem recorrer, a quem buscar saída. Todos os dias nós vivemos situações de dificuldades que nos levam ao entendimento. Não há mais tempo, não há mais o que fazer. Maria, irmã de Lázaro, foi uma pessoa que reconheceu Jesus em seus atributos gloriosos e reconhecia no Messias, no Mestre, todos os atributos de Deus, tudo aquilo que representava o Senhor para ela. Ela demonstrou, através de suas atitudes, ter crido que Jesus era o Messias, o Cristo, o enviado de Deus. Quando Jesus ia até Betânia, Maria preferia ficar aos seus pés, a ficar correndo de um lado para o outro, preocupada com os afazeres da casa, com as atividades do lar. Enquanto a sua irmã Marta tinha essa preocupação, Maria optava por escolher estar aos pés de Jesus. O próprio Senhor elogiou Maria ao dizer que ela escolhera a melhor parte, enquanto a sua irmã desviava o seu olhar e se envolvia com as situações periféricas da vida. Diante do gesto de Maria e de outros personagens bíblicos, foi que Jesus pronunciou as seguintes palavras, observando a atitude que uma mulher teve ao derramar sobre a sua cabeça um vaso de perfume precioso, um vaso de alabastro. E Jesus nos ensina, nos declara no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 9, a seguinte expressão: eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Amados, por que será que Jesus exaltou tanto a atitude de mulheres como a de Maria, como a desta mulher que derramou sobre a sua cabeça o vaso de perfume? Para ilustrar o estilo de vida que o Evangelho tende a produzir em uma pessoa. Jesus queria mostrar que quando nós optamos em viver uma vida de dedicação a Ele, uma vida de contrição, uma vida de humilhação diante da sua presença, nós estamos fazendo a melhor escolha da nossa vida. Nós estamos optando pelo caminho certo, pela postura correta, pela melhor maneira de nos posicionarmos. Ele revela o perfil de uma pessoa que faz a escolha pelo Evangelho, pela palavra de Deus, que escolhe em testemunhar a sua fé e em declarar a sua expressão de amor ao Senhor. Aquela mulher conhecia a dimensão do amor de Jesus, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele a que morreu e ressuscitou. Para vivermos uma vida de verdade, de significado, de realização,
de alegria e de felicidade segundo os preceitos da palavra de Deus, nós precisamos renunciar àquilo que nos favorece, que nos faz bem, que nos beneficia em favor da glória de Deus. Por isso a palavra nos ensina que devemos viver para o louvor do Senhor, viver de uma forma que a nossa vida glorifique a Deus, que o que façamos com esse endereço, com esse propósito, com esse objetivo. Por isso a palavra nos ensina, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória de Deus. Esse é o propósito para a nossa vida, esse é o sentido da nossa existência. Queridos, somente quem tem uma experiência com Cristo crucificado pode ter uma vida capaz de satisfazer ao Senhor. Uma vida que alegra o coração de Deus. Uma vida que exalta ao Senhor com os seus gestos, com os seus comportamentos, com as suas atitudes, mesmo quando não está diante dos olhares humanos, quando não está com os holofotes na sua direção. São pessoas que na simplicidade do seu ser, são pessoas que nas decisões corriqueiras da vida se posicionam em adoração a Cristo, reconhecendo que Ele é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa exaltação. Caso contrário, a vida natural prevalece. E essa vida natural, materialista, individualista, egoísta, ela é mundana, ela é carnal e ela está na contramão da vontade de Deus. Por isso, toda pessoa que opta por ter uma vida comum, uma vida natural, uma vida carnal, ela desagrada a Deus. Porque para que eu viva de forma que o Senhor seja exaltado, eu preciso viver para o louvor da glória dEle, para a exaltação do seu nome e para a propagação da sua palavra. Embora essa fosse a realidade vivida por Maria, ela se deixou ser tomada pelo pessimismo e pela incredulidade diante da morte do seu irmão. E ela, infelizmente, declarou a derrota antes mesmo de ouvir a palavra final de Jesus. Não há mais nada o que fazer. Não tem mais tempo para solucionar esse problema. Agora é tarde demais. Está consumado. Jesus é o fim. Amados, a grande verdade é que constantemente nós assumimos o mesmo sentimento de Maria. Quando olhamos os problemas, quando enfrentamos as dificuldades, diante das dores da vida, diante das perdas que enfrentamos, nós temos a tendência de assumir o estado de derrota, antes mesmo de recorrermos a Deus, antes mesmo de buscar o Senhor em oração, antes de entregar a nossa luta, a nossa dificuldade, o nosso problema, a nossa dor, a nossa tristeza, antes de apresentar as nossas necessidades ao Senhor, nós diante da sua face já declaramos: Senhor, é tarde demais, não há mais tempo, já acabou, a dor chegou, a tristeza me tomou, a desilusão é abrigada em meu coração. O que temos feito quando achamos que o nosso tempo esgotou? Como nos posicionamos quando aos nossos olhos o problema é sem saída, a doença é incurável, a tristeza nos invade? De que maneira devemos nos posicionar quando olhamos a vida e imaginamos que não há mais nada a fazer? E o texto que trouxemos traz o exemplo de Maria,
que diante da morte do seu irmão, ao encontrar-se com Jesus, traz o questionamento: se você estivesse aqui, ele não teria morrido. E nós temos também o exemplo de uma mulher que, ao identificar em Cristo o significado da vida, ela derrama aos seus pés a sua adoração, o seu louvor, o seu reconhecimento. E ela vê naquele gesto, naquela atitude, uma oportunidade de reconhecer quem era Cristo, o seu real significado para a vida. E no exemplo dessas duas mulheres, nós podemos tirar algumas lições que nos são preciosas, quando imaginamos que o nosso tempo acabou, que as nossas lutas nos sufocaram e que a nossa vida chegou ao fim. E eu quero compartilhar, olhando o exemplo dessas mulheres, algumas lições que com certeza falarão ao seu coração nesta manhã. Primeiro, queridos, nós devemos entender que sempre será um tempo oportuno para servir. Geralmente nós criamos uma fantasia na nossa cabeça, buscando o momento ideal, a hora certa para demonstrar algum gesto de adoração, de louvor e exaltação a Deus. E muitas vezes o que notamos é que perdemos a oportunidade. Isso também não só se expressa no nosso relacionamento com Deus, mas muitas vezes na nossa relação interpessoal, com o nosso familiar, com alguém que amamos, com um amigo do coração. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de falar dos nossos sentimentos para alguém, e aquela oportunidade perdida não volta atrás. Águas passadas não movem moinho. Olha o que nos ensina o verso 3 do capítulo 14 de Marcos. Aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Amados, o que notamos é que ficamos sempre preocupados demais com o momento certo de agirmos. E o que vemos é que, por isso, acabamos protelando, adiando as nossas atitudes, os nossos comportamentos. E às vezes deixamos a vida passar sem uma ação, sem uma reação, sem assumirmos uma postura, uma identidade que possa marcar a nossa história. Quando Jesus olha o gesto dessa mulher, ele reconhece nela a oportunidade que ela teve. Essa mulher manifestou um gesto sublime de adoração, de louvor, ao entrar na casa de Simão leproso, levando consigo um vaso de alabastro, contendo um caríssimo perfume, feito de nardo puro. Ela expressa para com Jesus a sua adoração, o seu serviço. Amados, embora ela estivesse sofrendo oposição, ela não se intimidou, ela não se acovardou, ela não retrocedeu no propósito de servir a Jesus de alguma forma. Ela entra naquele ambiente em que Jesus estava, e a mulher já tinha uma certa discriminação diante de um ambiente, quando a maioria ali, os discípulos e as pessoas que estavam, era um ambiente masculino, mas ela invade aquele ambiente e ela demonstra o seu afeto, a sua devoção, a sua gratidão e o seu reconhecimento. Geralmente achamos que precisamos ser bem recebidos e bem vistos pelos homens para poder servir ao Senhor. Naturalmente, na igreja, muitas vezes, nós vemos pessoas acuadas, retrocederem no serviço, por achar que precisam de um convite especial, precisa de um ambiente preparado para demonstrar a Deus o seu louvor, a sua adoração, a sua gratidão, o seu culto, o seu serviço.
Pois essas pessoas estão muito mais preocupadas em agradar aos homens, em ser bem vista pelos outros, em atender aos seus anseios pessoais, do que em exaltar ao Deus vivo e engrandecer ao Deus que é Senhor sobre tudo e sobre todos. A mulher quebrou o vaso e derramou perfume sobre a cabeça do mestre. Jesus havia restaurado há pouco tempo a vida de Lázaro. O episódio que ilustra o poder do evangelho que dá vida aos mortos. Então ela gasta todas as suas economias para comprar um perfume, o mais caro que existia na época. E o que vemos na atitude daquela mulher é que ela não mede esforços para servir a Jesus, não com o que lhe sobrava, não com as migalhas que caíam da mesa, mas com o que ela tinha de mais precioso. Amados, tudo indica que a família de Betânia não tinha muitas posses. O que nos mostra a Bíblia historicamente é que a região onde aquela mulher morava não era a região de pessoas ricas. E possivelmente, até imaginamos que ela teve dificuldade para encontrar aquele perfume. Não era como hoje, que nós entramos na internet e compramos o que queremos. Ela certamente se esforçou, ela certamente demonstrou interesse, ela foi buscar o que se tinha de mais caro, de mais precioso, de mais especial. Para ela não servia qualquer perfume, devia ser o melhor, o mais fino, o mais requintado. Provavelmente o vendedor não tinha o produto em pronta entrega, necessitando fazer um pedido especial para atender o desejo daquela mulher. Amados, ela gastou 300 denários, o equivalente a 300 dias de um trabalhador braçal, o salário integral de um ano de muito trabalho, de labuta, de sofrimento. Era muito dinheiro, mas ela não hesitou pagar o preço. E eu acredito que esse é um dos exemplos mais preciosos que nós encontramos na Bíblia de abnegação, de devoção. Infelizmente nós muitas vezes queremos servir o Senhor, mas qualificamos até que ponto podemos ir. Criamos uma série de conceitos, de obstáculos e de impedimentos para oferecer o nosso melhor. Nós estamos sempre colocando as nossas necessidades, as nossas prioridades, os nossos interesses à frente do nosso serviço a Deus, da nossa adoração a Deus, do nosso reconhecimento ao Senhor. E por isso nós temos visto um serviço fragilizado, uma oferenda fraca, uma devoção sem vida. Ela poderia vender por 300 denários aquele perfume e o dinheiro ser distribuído entre os pobres. Houve uma reclamação geral em relação à ação daquela mulher, pois no julgamento dos que estavam presentes, aquela atitude representava um desperdício. Chegaram mesmo a perguntar que teria sido mais proveitoso que ela tivesse destinado aquele valor em uma causa beneficente, na ajuda aos pobres, auxiliando alguém. Por essa razão, Jesus retrunca o discurso daqueles homens e aceita a adoração daquela mulher, porque com certeza o seu serviço agradou o coração do Pai, porque ela demonstrou em seu gesto, em sua atitude, em seu comportamento, uma devoção sincera por Ele. Por isso nós precisamos entender, queridos, que não basta servir, não é o ato de fazer algo em favor do Senhor, da sua causa, da sua obra, do seu reino, da sua igreja.
não é apenas o operacional, não é apenas a ação, mas o que envolve aquilo que eu estou fazendo. Não é apenas pregar, não é apenas proclamar, não é apenas cantar, mas de que maneira eu tenho demonstrado a minha devoção, o meu louvor, a minha gratidão, o meu serviço. Será que quando eu falo, quando eu prego, quando eu ensino, quando eu canto, quando eu louvo, quando eu ajudo, quando eu acolho, quando eu oro, quando eu busco fazer algo por alguém, eu estou fazendo como para Deus e para Ele é necessário se fazer o melhor? Aquela mulher, ela demonstra em seu serviço uma devoção profunda, porque ela não mede esforços, ela não fica fazendo picuinha, ela não cria condições para dizer: eu te sirvo, Senhor, com todo o meu ser, com toda a minha alegria, com tudo que tenho. O serviço daquela mulher era verdadeiro, o serviço era genuíno. E muitas vezes nós estamos preocupados e imaginamos que o nosso tempo chegou, porque já fizemos demais, já ajudei demais, já compreendi demais. E eu vejo que é sempre oportuno servir a Deus, adorar o Senhor, quando o que eu faço com a verdade da minha alma, com a sinceridade do meu coração. Segunda lição que nós extraímos desse texto: cuidado para não desperdiçar o tempo. E o verso 4 de Marcos 14 diz: alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: para que este desperdício de perfume? Precisamos entender que tempo é dinheiro. Imaginem, querido, que aquela mulher estava diante de Jesus, o Salvador da humanidade, e os homens que cercavam aquele ambiente estavam muito mais preocupados com o valor financeiro, com o valor monetário, do que com a atitude propriamente dita. Aquela mulher, embora para comprar aquele perfume tenha passado um tempo trabalhando, tenha gasto a sua vida, mas ela não mediu esforços para dizer: olha, seja o tempo que for, eu quero colocar a minha vida, eu quero gastar os meus dias na presença do Pai. A palavra desperdício significa o mesmo que gastar sem proveito, esbanjar, perder, ou ainda dar mais do que é necessário. O que os discípulos de Jesus estavam dizendo, em outras palavras, era: por que não empregar este dinheiro de uma forma coerente, adequada? E você já viu quantas vezes, quando nós estamos empenhados em fazer algo na obra e que envolve recursos, sempre vai aparecer alguém nos questionando: para que esse exagero? Isso é demais, não há necessidade para isso. É impossível não fazer uma retrospectiva. Quando, em cada desafio, queridos, para comprar, por exemplo, um equipamento de transmissão, o quantas vezes era duro ter que convencer alguém que era contrário. Para que isso? E hoje nós vemos que é o único meio que nós temos de levar a palavra de Deus ao seu coração. Se nos deixássemos ser intimidados pelas palavras contrárias: ah, mas foi muito tempo, por que gastar tudo isso? Por que investir tanto recurso nisso? E os pobres, como ficam? Ela renunciou bens, porque o seu propósito era agradar o Senhor. Diante das críticas, Jesus dá o seu parecer. E observe o parecer de Jesus. Marcos capítulo 14, versículos de 6 a 8. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde.
derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Amados, Jesus traz uma reflexão que precisamos fazer. O que fazer no momento certo? Nós muitas vezes temos todas as oportunidades da vida para fazer o que é correto, para demonstrar um gesto, uma atitude de devoção a Deus, mas nós deixamos a vida passar, porque estamos preocupados muitas vezes com coisas financeiras, com bens materiais ou conosco mesmo. A oportunidade não volta mais. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Foi a palavra de Jesus. Aquilo que era aos olhos humanos um desperdício, para Jesus era um ato de adoração, de louvor, de exaltação e reconhecimento ao seu nome. Jesus associou aquele acontecimento ao seu sepultamento. Sem perceber, aquela mulher estava participando diretamente do maior evento da história. Ela estava preparando Jesus para o dia glorioso da ressurreição. Foi a única pessoa, amados, que ungiu Jesus. Jesus, depois de sepultado, as mulheres chegaram no sepulcro para ungí-lo com perfume, mas o seu corpo não estava ali e foram abordadas pelo anjo. O que vocês procuram entre os mortos? O que vive não está aqui, já ressuscitou. Era a única oportunidade, era o tempo devido, era aquela hora, era aquele momento, e o que era desperdício para os homens era oportunidade para Deus. Veja o que eu disse. O que muitas vezes é desperdício para os homens é oportunidade para Deus. Em lugar de criticar os outros, de questionar as atitudes das pessoas, deveríamos aproveitar o tempo para oferecer o nosso melhor ao Senhor. Em muitos momentos, nós só acordamos para o que deixamos de fazer quando não há mais oportunidade. Tome uma atitude hoje. Viva esse momento. Faça o que é necessário. Haja agora. Esse é um tempo propício para você demonstrar a sua adoração, a sua devoção, o seu louvor, a sua adoração e a sua gratidão ao Senhor. Fique atento, pois o tempo passa e as oportunidades não voltam mais. Terceira lição que nós extraímos: precisamos aprender a investir o nosso tempo de maneira correta. O verso 5 do capítulo 14 de Marcos nos diz: ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres, e o repreendiam severamente. Queridos, eu vejo duas atitudes bastante negativas no gesto dos discípulos. Primeiro, eles estavam com os olhos focados para aquilo que as mãos tocam, para aquilo que podemos tocar, pegar. E segundo, eles estavam ali repreendendo uma mulher, mas não conseguiam ver qual era a sua real intenção. Eu fico perplexo quando muitas vezes essa cena se repete no contexto da igreja. Quando muitas vezes, embora a nossa atitude, a nossa ação seja louvar a Deus, engrandecer o seu nome, propagar o evangelho, vai sempre se levantar alguém nos repreendendo severamente, nos questionando e ainda pior, muitas vezes maquinando pelas nossas costas, nos apunhalando por trás com um gesto de total indiferença ao que Deus está falando conosco. Aquela mulher não teve um gesto humano,
ela certamente foi movida pelo Espírito de Deus. E quantas vezes, mesmo ouvindo a voz do Senhor e movidos pelo poder do Espírito, nós somos inquiridos e questionados pelos homens. Na estrada da vida, nós vamos sempre encontrar pessoas querendo pôr em prova as nossas atitudes e julgar os nossos atos, gastar os nossos recursos com o que realmente é valoroso, gastar a nossa vida. Só é possível com a intervenção do Espírito Santo de Deus. Somente quem morreu para si mesmo, para agradar o Senhor, vai poder ter a percepção, o discernimento de como gastar a sua vida, como dedicar os seus dias, como empenhar os seus anos. Uma pessoa regenerada não se importa com as críticas que recebe por estar praticando desperdício, desde que o que faça seja para a glória de Deus, para satisfazer Jesus. O que lhe importa não é a opinião dos homens, mas a forma como Jesus recebe a sua adoração. Motivada pelo amor do Senhor, demonstrado primeiramente a ela refletia em seu gesto o perfeito louvor. Vivemos uma época de racionalização do tempo, das nossas economias, de cuidado e planejamento. Neste cenário, a palavra desperdício não cabe bem para nós. E foi por isso que muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos mandava, para viver aquilo que os homens nos ensinam. Na verdade, queridos, a palavra que gostamos é tirar proveito, é sair na vantagem, é ter o privilégio, é sair ganhando. Porém, essa não é a lógica do reino de Deus. Isaías 49:4 nos diz: mas eu disse, debalde tenho trabalhado, inutilmente gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. A nossa vida pode ser comparada a uma vela. Ela pode ser gasta para iluminar, ou ela servirá apenas como um adereço, apenas como um objeto decorativo. Me perdoem a franqueza, mas tem pessoas que são verdadeiras velas apagadas, que as suas vidas não servem para iluminar. Estão no ambiente da igreja, fazem parte do convívio da igreja, mas só servem para enfeitar o ambiente, ocupam um espaço, são apenas adereços, mas não tem luz. Somente aquele que vive sob a perspectiva da cruz pode viver intensamente o que o Senhor tem para a sua vida. O que você é hoje? Uma vela acesa, uma tocha cheia do fervor de Deus, do fogo do Espírito, ou você é adereço, um objeto de decoração. Tem pessoas que ocupam um espaço, mas não tem significado, não tem propósito, porque não tem realização, porque não querem gastar as suas vidas em favor do Senhor. O propósito do Evangelho não é somente a salvação dos homens, mas é a formação de pessoas que se gastem na causa de Jesus. Jesus, quando curava alguém, dizia: agora vá e pregue, anuncie, leve a palavra. Tem pessoas que querem receber a salvação como título, para pregar na parede, para mostrar para os outros, mas a salvação, ela nos impulsiona para que gastemos a nossa vida na causa de Cristo, nesses dias de reclusão, de pandemia, de isolamento. O que você tem sido aí na sua casa? Você tem gasto os seus dias para o Senhor? Ou você está tão preocupado em ser contaminado com o coronavírus, que você tem se fechado no seu mundo, você tem sido vela apagada? Uma vida que vive sob a perspectiva da cruz, que sabe que tudo que existe é dele,
por Ele e para Ele, tem prazer em servir o Senhor. Uma vida centrada em Cristo e não em si mesmo, movida pelo Espírito Santo, implica em dedicar um estilo de vida que glorifique a Deus. Significará pegar o caminho de Nínive e não de Tarsis, o caminho que Deus indicar e não aquele que eu quero. Não é o meu prazer, não é a minha segurança, não é o meu conforto, não é o meu bem-estar, mas a minha vida dedicada a Deus. Deus é o melhor. Nós olhamos para a vida dessa mulher, de um ambiente pobre, uma vida simples, mas ela não se intimidou a oferecer qualquer coisa. Ela quis mostrar ao Senhor que Ele merecia o seu melhor. Mesmo em meio aos olhares questionadores, ela derramou nardo puro sobre a cabeça de Jesus, como um perfume que se espalha em todo o ambiente. Nós somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido aonde estivermos. O apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios 2,15, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Você é o perfume de Jesus. Nós somos o perfume, o aroma de Cristo, o dardo do Senhor, aquele perfume que exala, que marca a presença, que invade o ambiente, aquele cheiro que nos faz respirar profundamente. Jesus associou a atitude da mulher ao Evangelho, e assim Ele demonstrou o resultado final na vida de uma pessoa, uma vida de desperdício, uma vida usada para satisfazer ao Senhor e aos seus interesses. Não é o que nos faz bem, o que nos agrada, o que nos satisfaz, mas o que exalta a Deus. O mundo não consegue entender quando nos doamos inteiramente ao Senhor. Por isso os próprios discípulos questionavam a atitude daquela mulher. Porém, a atitude dela tem muito mais a nos ensinar do que muitos gestos que nós praticamos. A verdadeira vida é uma vida empenhada para satisfazer a Jesus. Se eu quero gastar o meu tempo com o Senhor, se eu quero aproveitar as oportunidades da minha vida, se eu quero entender o significado da minha existência, eu preciso dedicar o meu melhor ao Senhor. No dia 13 de junho eu fiz 50 anos. E eu fiz muitas reflexões. E uma delas que veio ao meu coração foi: meu Deus, eu já vivi boa parte da minha vida. Agora já estou caminhando para o fim. 50 anos, mais 30 aí, 80. A Bíblia diz depois de 70, canseira, enfado. Mais 10 anos, conseguindo no pique. Mas eu tenho uma certeza na minha alma. Eu me alegro em gastar os meus dias para o Senhor. E queridos, eu não vou me intimidar. Eu não vou me intimidar. E eu sei como aquela mulher sofreu oposição. Eu muitas vezes vou sofrer oposição. Como aquela mulher teve palavras contrárias ao seu gesto, à sua atitude, eu também vou ter palavras contrárias ao meu gesto e à minha atitude. Como ela foi questionada e foi considerado desperdício pelos homens o que ela fazia. Mas eu espero que o Senhor veja o que eu estou fazendo como um gesto de louvor, de exaltação e de adoração a Ele. Como o Senhor tem visto a sua vida? De que maneira Ele tem olhado para a forma como você tem gasto os seus dias? Ele, quando olhou para a vida dessa mulher, olhou para a vida de Maria e disse: Maria escolheu a melhor parte. Ele disse para aquela mulher que ela estava correta, ela estava demonstrando a sua adoração a Ele. E nós? O que temos feito da nossa vida?
de que maneira nós temos demonstrado a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa exaltação e a nossa adoração ao Senhor. Que ao concluir a nossa vida, ao combater o nosso combate, ao terminar a nossa história, nós possamos ter gasto a nossa vida em louvor ao Senhor. Que Jesus possa reconhecer em nós gestos de adoração e exaltação ao seu nome. Essa é a minha oração hoje. E se você deseja fazer essa oração comigo, feche agora os seus olhos, curva a sua cabeça, diga para o Senhor: Pai, muitas vezes eu imagino que chegou o tempo, não há mais nada a fazer, mas eu quero te dizer que este é o momento oportuno para oferecer o meu melhor para ti. O melhor que eu posso oferecer para o Senhor é hoje. O tempo é esse, o tempo é agora. Pai, nós nos colocamos, Senhor, nesta manhã em que nos preparamos, Pai, para viver o memorial da ceia como família. Ó Deus, nós queremos te pedir, Pai, recebe, Senhor, neste dia. Ó Deus, como tu recebeste, Pai, através desse gesto dessa mulher, a adoração que ela te oferecia. Tu possa, Pai, nesta manhã, oferecer, ó Deus, receber a nossa gratidão, nosso louvor, o nosso reconhecimento. Ó Deus, nós queremos, Pai, dizer que queremos gastar a nossa vida, os nossos dias, o melhor da nossa vida contigo. Ó Deus, não importa quanto custe, não importa, Pai, que sejam dias e anos de trabalho, desde que o que façamos seja para o teu louvor e para a tua glória. Dá-nos, Pai, nesta manhã, o discernimento e o entendimento espiritual. Ó Deus, e como tu agiste através do teu Santo Espírito na vida dessa mulher, e ela foi capaz, Deus, de reconhecer que tudo que ela fizesse seria pouco, quando ela estava fazendo para ti. Que como Maria, Pai, que largou tudo, seus afazeres, sua vida, para te ouvir aos teus pés, nós possamos ter neste dia esse mesmo sentimento, essa mesma devoção. Essa é a oração que fazemos, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu te convido agora a se preparar para esse momento da ceia do Senhor, onde estaremos lembrando o sacrifício vivo de Cristo na cruz do Calvário. A ceia é um memorial, é uma ordenança bíblica, onde nós lembramos o mesmo gesto que Jesus teve antes de ser crucificado. O pão que representa o seu corpo, o vinho que representa o seu sangue, mostra a nova aliança, aquilo que o Senhor queria fazer através do sacrifício vivo de Cristo, restaurar a nossa relação com Ele. E esse propósito se repete ao longo da existência do cristianismo. E é isso que nós professamos como igreja, e impedidos de fazer fisicamente, presencialmente, na igreja, você hoje poderá fazer na sua família, na sua casa, mas sempre lembrando, estamos aqui por causa de Jesus. O motivo de estarmos aqui reunidos é porque Cristo vive e reina para todos sempre. Vamos fazer a leitura do texto da palavra de Deus com o pastor Alexandre. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios 11, versículos de 23 a 30. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram.
Este é o momento onde cada um de nós estamos com o primeiro elemento, o pão, que simboliza o corpo, aquele que veio e se entregou por amor à minha vida e à tua vida, aquele que não poupou esforços, aquele do qual Deus entregou o seu melhor em favor de todos nós. Nos convidamos agora que você participe deste corpo, que você faça deste ato memorial um ato de amor, um ato de entrega, um ato de humildade, um ato de reconhecimento, que só nele nós encontramos o verdadeiro amor. Só nele nós temos a nossa fome saciada, pois ele é o pão da vida. Participe no primeiro elemento. Pai, toda glória e toda honra sejam dadas a Ti, Deus. Nós Te louvamos e bendizemos o Teu santo e maravilhoso nome, Pai. Obrigado, Senhor, por nos entregar o Teu melhor. Obrigado, Senhor, por nos dar acesso através de Cristo Jesus, Pai. Pois nele, Senhor, nós somos saciados, pois nele, Senhor, nós somos alcançados, pois nele nós somos amados por Ti, Senhor. Obrigado pelo sacrifício perfeito do Teu Filho amado, Pai. Obrigado, Senhor, porque através deste sacrifício nós somos reconciliados, Pai, contigo. Nós somos redimidos, Senhor. Nós fomos alcançados pelo Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos lembrar, que possamos, Senhor, vivenciar, que possamos, Senhor, em tudo que fizermos, Senhor, dedicarmos a nossa vida, Senhor, de igual forma, Senhor, em amor a Ti, Senhor. Que possamos viver debaixo do senhorio de Cristo, Pai, pois nós temos o privilégio de participar do Seu corpo e sermos a Sua igreja neste tempo, Pai. Em nome de Jesus, que Cristo seja a nossa cabeça, Pai. Que Cristo possa, Senhor, continuar sendo exaltado e elevado ao mais alto ponto, Pai. Que diante do nome de Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim nós choramos e entregamos este momento, em nome de Jesus. Amém. Forma, a palavra de Deus nos diz que o Senhor, depois de ter partido o pão e ali juntamente com seus discípulos terem agradecido ao Senhor e comido o pão, o Senhor Jesus pegou o cálice e disse: este é o cálice da aliança do meu sangue, no meu sangue. Sempre que vocês estiverem reunidos, façam isso em memória de mim. Celebrem sempre em memória de mim. Que agora você então possa tomar o seu cálice. Pai, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Deus. O sangue humano suja quando derramado, mas o Teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário nos purifica, nos limpa, nos vivifica. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz, que nos concedeu vida e vida abundante. Muito obrigado, Jesus, porque em Ti somos não apenas vencedores, mas somos mais do que vencedores. Jesus, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou de uma tal maneira que o Senhor enviou o Seu melhor
para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que crê em Jesus venha a ser salvo. Senhor, muito obrigado pelo teu amor por nós. Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Aleluia. Continue celebrando o nome de Jesus. Continue adorando aí na sua casa. Hoje à noite nós temos o nosso culto presencial. Se você deseja estar conosco e está dentro das condições, tem mais de 12 anos e menos de 60, você pode estar conosco. Se você quer fazer a sua inscrição, entre lá na nossa página Dias de Imersão. Entre na Graça, nosso assistente virtual, faça a sua inscrição, esteja conosco celebrando o nome do Senhor. Não deixe de deixar o seu like, não deixe de participar das nossas programações, não deixe de indicar o nosso canal do YouTube para alguém que você deseja abençoar a sua vida com a palavra de Deus. Nós precisamos ser canal de Deus aonde estivermos. Que hoje você tenha um dia cheio da presença do Senhor e que a alegria do Senhor seja a sua força. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça inesgotável do seu Filho Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito de Deus repousem sobre a tua vida, sobre a tua casa e tua família, hoje e para todos sempre. Amém. Até logo mais à noite, em nome de Jesus.